Ora, boa tarde. Eu falo em português, não em espanhol, pois não? Espero que não me peçam para falar em espanhol. Boa tarde a todos. Os museus, eu vou falar sobretudo de museus e sustentabilidade. Agradeço muito o convite dos organizadores. Fernanda Rolo, minha querida amiga, Susana Domingues. Também é um prazer enorme estar neste painel com o António Gouveia e tenho imensa pena de não ter podido assistir às palestras todas de ontem, do seminário e de hoje. De qualquer maneira, é um prazer enorme estar aqui convosco. Como eu disse, eu não sou especialista em museus e sustentabilidade. No entanto, eu acho que não precisamos ser especialistas para, enquanto profissionais de museus, nos preocuparmos com questões de sustentabilidade. Aliás, eu acho que nós nem precisamos de ser profissionais de museus para nos preocuparmos com questões de sustentabilidade. É uma das questões, das grandes questões que as sociedades contemporâneas enfrentam, pelo que deve estar na mente de todos os cidadãos e cidadãs. Eu vou levantar convosco hoje algumas questões na interseção de museus e sustentabilidade para estimular a reflexão, o debate, eventualmente a ação, embora reconheça que esta última é muito difícil. Não só nos museus, mas também no património em geral, nas nossas cidades, nas nossas casas, seja onde for. Obriga a alterações profundas e coletivas na nossa maneira de ver o mundo e os outros, incluindo os que estão por nascer. A minha comunicação tem duas partes. Eu primeiro vou traçar aquilo que me parece ser um contexto mais alargado da questão da sustentabilidade nos museus e depois vou partilhar um pouco da minha experiência enquanto diretora, porque foi aí que eu comecei a sentir mais a questão da responsabilidade e como é que eu posso agir, ou como é que eu devo agir, ou pelo menos os outros esperam de mim que tenha alguma posição relativamente a isto. E tenho. Vou partilhar convosco. No sentido comum do termo, sustentabilidade significa a nossa capacidade de sobrevivência a longo prazo. Não é? É uma definição restrita, um bocado antropocêntrica. É mais interessante pensar em sustentabilidade como a procura de um equilíbrio nas relações entre a sociedade, o ambiente e a economia, que são, na realidade, os três pilares dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, os chamados ODS, que eu fui buscar à net em espanhol, de propósito, mas também são chamados à Agenda de 2030, e daí se falar na sustentabilidade como um tripé que envolve sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental e sustentabilidade económica. No seu sentido mais íntimo e individual, pelo menos para mim, sustentabilidade significa uma empatia e uma comunhão com tudo o que existe à nossa volta e uma preocupação em fazer o bem e não o mal, quer aos outros seres vivos, quer ao planeta. Isso significa viver com menos. Independentemente do âmbito, não é? Territorial ou de tutela, ou ainda das disciplinas representadas nas coleções, os museus têm múltiplos ângulos de entrada possíveis nos ODS, apenas dependentes da imaginação, da criatividade e da vontade dos seus profissionais. Mas eu vou até mais longe. Não só tem múltiplos ângulos de entrada, como tem um papel crucial na sustentabilidade, sendo impossível cumprir alguns desses ODS sem os museus. E nem sequer vou falar dos jardins botânicos, dos aquários, dos jardins zoológicos, isso vou deixar para o António Gouveia, que eu tenho certeza que ele vai cobrir isso muito bem na sua comunicação a seguir a mim. E também são museus, não é? Do ponto de vista do Conselho Internacional dos Museus, convém lembrar que os jardins botânicos, jardins zoológicos, aquários também são museus. E aqui eu não posso deixar de partilhar convosco que a relação com os museus
e a sustentabilidade trazem a mim uma certa perplexidade de déjà vu. No seu último livro, muito conhecido, este historiador, parece que é o top da popularização da história, não é? Digamos assim, é um belíssimo historiador, não digo que não. Mas no seu último livro, Doom, The Politics of Catastrophe, o historiador britânico Niall Ferguson afirma que todas as gerações, inevitavelmente, sentem que estão perante uma catástrofe apocalíptica iminente. E longe de mim minimizar a crise, uma crise que todos sabemos que é muito séria, mas na realidade a questão da sustentabilidade e museus não é, nem de hoje, nem sequer foi motivada por esta crise. Os museus trabalham com o desenvolvimento sustentável e com os ODS, ainda antes dos ODS serem ODS. E desde os anos 60, pelo menos. E aqui não posso deixar de referir o magnífico trabalho que a este nível tem sido feito pelos museus da América Latina, desde há décadas, culminando nesse magnífico texto de referência, que é a Declaração de Santiago do Chile. Aproximamos dos seus 50 anos, é para o ano. Eu espero que a comunidade chilena dos museus esteja muito ativa para comemorar este documento importantíssimo que a comunidade museológica europeia esquece que existe. E, portanto, aproximamos e sendo ainda por cima um seminário entre Portugal e o Chile, eu não podia deixar de falar nela, até porque levanta questões de desenvolvimento sustentável logo, e de pobreza, justiça social, etc. Portanto, já existe desde essa altura e foi consagrado também a questão do desenvolvimento sustentável, embora mais tarde e com alguma controvérsia, pelo ICOM, pelo Conselho Internacional dos Museus. Mas até podíamos ir mais longe do que os anos 60. Podíamos ir, por exemplo, a Georges-Henri Rivière e aos ecomuseus. Podíamos ir à consagração do património cultural e património natural no documento fundador do ICOM, 1946. E em tantos outros documentos que hoje existem, por exemplo, como o Código de Ética. E grupos de trabalho, como, por exemplo, o recente Working Group on Sustainability, criado em 2018 pelo ICOM. E podíamos ir a tantas outras cartas e convenções internacionais e legislação nacional de tantos países geradas durante o século XX. E podíamos ir até ao final do século XIX, virada do século XIX para o século XX, aos museus de ar livre na Escandinávia, onde as preocupações da comunhão homem-natureza e as preocupações com o ambiente e a preservação da natureza e da cultura-natura, aparecem nessa altura. Portanto, não é uma coisa de ontem. Ontem quer dizer ontem, 23 de que dia é hoje, não sei. Por outro lado, há de facto um sentido de severidade e de urgência na crise atual. É uma crise complexa, muito complexa, a que se aliam as questões da crise climática e da extinção da biodiversidade com questões persistentes de desigualdade, indignidade e injustiça social, disparidade de oportunidades, desemprego, discriminação, mobilização forçada de populações a nível global. Acresce ainda uma degradação enorme do ambiente à nossa volta, a desertificação, que afeta muito particularmente o sul da Europa, aqui no nosso contexto, não é, geográfico, e em particular Portugal. A diminuição aguda e severa dos recursos que estão na base da nossa alimentação e da alimentação dos animais e de outros seres vivos, incluindo a água, os recursos dos peixes, piscícolas, a qualidade do solo, entre tantas outras. Acresce a pandemia e outras pandemias possivelmente se avizinham. Quer dizer, é como se tudo se conjugasse numa tempestade perfeita. Ou seja, apesar de reincidentes, as questões têm dimensões novas, configurando realmente uma crise, provavelmente sem precedentes, ambientais, sociais, económicos e políticos, na nossa história. Vejamos o que nos diz o ICOM sobre o papel dos museus. Vamos aqui a este grupo, Working Group, diz assim:
Museums offer an existing global infrastructure. They are uniquely placed. Esperem lá que eu tenho as vossas caras. Tenho que tirar as vossas caras. Ok. They are uniquely placed to facilitate collective action by building networks, raising public awareness, and supporting research and knowledge creation. They can embrace sustainability and climate change education by working with and empowering communities to bring about change to ensure an inhabitable planet, social justice, social justice and equitable economic exchanges for the long term. São todos os museus, na sua dimensão de responsabilidade social, que se devem envolver. Mas para mim, tem particular responsabilidade os museus científicos e tecnológicos, que têm como objetivos perspectivar de uma forma cruzada a história da Terra, do planeta, dos seres vivos e a história da ciência e da tecnologia e da indústria. Comecei a pensar de forma mais aguda nestas questões quando me tornei diretora deste museu, que agora estou diretora, não é? Temporariamente, mais ou menos em 2019, que também coincidiu com os grandes movimentos. Foi exatamente, comecei a ser diretora em, acho que julho ou agosto, e em setembro houve manifestações de rua em todo o mundo relativamente à questão do climate change. Nunca se tinha visto tantos jovens na rua, tanta população em todas as cidades, sem ser cidades, aldeias, etc., manifestantes. Portanto, já agora, eu tenho aqui uns pequenos slides só para mostrar o museu. Não sabem? Portanto, o museu é um museu que foi criado, quer dizer, as suas coleções datam das coleções reais do século XVIII, mas depois tem várias iterações, vai englobando cada vez mais património, cada vez mais coleções, património edificado, etc. E neste momento temos 3 polos, temos cerca de... isto é antes Covid, portanto há o antes Covid, depois de Covid. Antes Covid tínhamos 200 mil visitantes por ano, temos 3 polos em Lisboa, um na Ajuda, o Observatório Astronómico de Lisboa, 2 jardins botânicos, dos quais um em Belém, e este edifício que vos mostrei, que fica localizado no Príncipe Real. Portanto, é um museu da Universidade de Lisboa. Este é um dos nossos observatórios, Observatório Nacional, um dos jardins botânicos. Isto é muito rápido, que é só para verem. Este é também um jardim botânico, com um palácio que agora queremos recuperar. Mais jardim botânico, na inauguração. Este é o polo central, onde eu estou agora, que tem um outro jardim botânico, um outro observatório astronómico, estão a ver aqui pequenino, e este é o edifício principal do museu. Este é o outro jardim botânico, o outro observatório astronómico, um magnífico, lindo de morrer, laboratório químico, que a Isabel Tissot, que está aqui nesta audiência, recuperou e restaurou quase todo o equipamento histórico-científico que está aqui, sobretudo metais. Obrigado, Isabelinha. Algumas coleções, instrumentos científicos, xilotecas, madeiras, ilustração científica, mais ilustração científica, sedimentos, rochas. Acho que isto são aranhas, mas esqueci-me. Acho que estão dentro de algodões, aranhas pequeninas. São insetos. Eu não sei se aranhas são insetos, António, pelo amor de Deus. Ajuda-me. Sementes. Temos um banco de sementes. Herbário. Fósseis. Vestígios humanos. Felizmente não coloniais, são coleções de cemitérios de Lisboa. Mais insetos, acho que isto é uma pulga. Gosto particularmente deste objeto, deste bicho. Coleções antropológicas. E livros. E também temos uma coleção residual de arte sacra,
que têm a ver com a história do edifício, esculturas tumulares, etc. Portanto, o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que foi precisamente na altura em que comecei a pensar, esperem, estão-me a ligar, tenho que desligar o telefone. Peço desculpas, estão a ligar-me. Ok. Ok, portanto, foi exatamente nessa ocasião que começámos a pensar aqui na questão da sustentabilidade e do museu. É um museu grande, gasta muitos recursos energéticos, etc. Criámos um objetivo estratégico relacionado com a sustentabilidade, criámos um pequeno grupo para refletir e para pensar também como é que podíamos, enfim, envolver-nos a todos e envolver também os nossos públicos. Coisas simples, tipo abolir os plásticos, ninguém mais usa plásticos no museu, tornar os jardins botânicos mais sustentáveis do ponto de vista da água, mas também ações mais profundas, como, por exemplo, substituir os ares condicionados das reservas técnicas das coleções, porque houve umas modas nos anos 90 de toda a gente com ar-condicionados, quando as coleções estavam perfeitamente estáveis, e, portanto, mas é preciso ter ar-condicionado, porque é preciso ter aqueles valores, etc. E isso foi mau para os museus e do ponto de vista do impacto ambiental é brutal. E a mesma coisa com a utilização de químicos, por exemplo, na monitorização e controle de pestes. Mas também começámos a fazer perguntas do género. Ok, vamos produzir uma exposição de 200 metros quadrados, quantas árvores é que eu tenho que plantar para compensar essa exposição de 200 metros quadrados? Não é? Essas contas a gente não sabia fazer, agora sabemos. Agora sabemos fazer. E nessa altura, quer dizer, também comecei a estudar o assunto e posso-vos dizer que, neste momento, a quantidade de literatura, sejam documentos orientadores, livros brancos, papers de journals, recomendações sobre museus e sustentabilidade é avassaladora. Existe imensa coisa. O melhor que eu encontrei, e é aquilo que nos tem guiado no trabalho que temos vindo a fazer aqui, do qual eu não vou falar agora muito, quer dizer, posso depois responder a algumas perguntas que tenham, mas foi o trabalho do Harry McGee. Este Harry McGee foi um curador do Museu de Manchester, acho eu, salvo erro, até 2016, e lançou-se sozinho, como freelance, na consultadoria de museus e sustentabilidade. Ele tem um documento que eu pus aqui a referência, caso vocês depois queiram, e até a Susana, para Susana depois pode passar este PowerPoint a quem quiser, tá? Pode passar isto, pode circular para as referências. Obrigada. Ele tem um documento, sim, o mais possível até para tirar. Mas e também podem escrever, eu pus o meu e-mail no slide da apresentação, tenho muito gosto em há uns outros níveis do e-com meus de preocupação com a sustentabilidade, mas eu agora não vou trazer essa porque senão fica confuso, não é? E eu queria falar sobre este Henry McGee, queria falar sobre o livro dele, que é o Museums and the Sustainable Development Goals, portanto, no fundo, como é que os museus podem participar na Agenda 2030, e ele tem um livro que traça um contexto muito interessante, completo, comprehensive, e ao mesmo tempo tem um guia, não é? Com 7 atividades que estão aqui explicadas: Protect and Safeguard the world's cultural heritage, both within museums and more generally, e isto leva, por exemplo, a questões relacionadas com as fontes que as coleções dos museus são, nomeadamente história natural, nomeadamente biodiversidade, geodiversidade, e como isso é importante para informar as políticas públicas relacionadas com a sustentabilidade e com os ODS.
Depois também, evidentemente, o papel dos museus na educação, e aqui o support and provide learning opportunities, não é? Quer dizer, os museus são espaços de diálogo, são espaços de educação, e, portanto, é preciso começar a falar de uma forma mais saliente nas questões da sustentabilidade. Muitos museus já estão a fazer isto, tá? Não é? Agora, de repente, ninguém está a fazer. Mentira! Quase todos os museus que eu conheço estão com os tais ângulos de entrada na sustentabilidade de uma maneira ou de outra. Pode ser um bocado incipiente, não é estruturante, mas estão a fazer. Mais, enable cultural participation for all, support sustainable tourism, enable research and support of the SDGs. SDGs é o que nós chamamos dos ODS. Direct internal leadership, management and operations, and direct external leadership. Portanto, existe, e depois ele detalha tudo isto de uma maneira que eu agora aqui não vou de maneira nenhuma poder fazer, porque não tenho tempo. Para concluir, apesar das questões, não é, de sustentabilidade ambiental, social e económica não serem novas nos museus, a atual crise levanta problemas novos de intensidade, de escala e de urgência. É fácil deixar-nos levar por um sentimento de tristeza, de frustração, de impotência. Apesar disso, eu penso que os museus estão particularmente bem preparados para participar em múltiplas frentes da crise, seja ao nível da investigação, da educação, do serviço à sociedade e da ação direta, junto com parceiros sociais, cidadãos e cidadãs a nível local e global. O mais forte que os museus têm são as suas coleções, as oportunidades de estabelecerem pontes e a confiança que geralmente beneficiam na sociedade. O mais fraco é o sair da nossa bolha e respondermos diretamente às preocupações das pessoas. Não é? Aquilo que falava a Graça, quando eu entrei, estava exatamente a Graça Filipe a dizer assim, sim, mas nós temos que ir ao encontro das preocupações das pessoas. O que é que isso interessa às pessoas? Tem que interessar às pessoas. E os museus não podem ficar aliados àquilo que interessa e preocupa as pessoas. Os museus, devo dizer, têm uma dificuldade imensa em lidar com o presente e ainda mais em lidar com o futuro. Vem da nossa tradição académica, historiadores da arte, historiadores da ciência, não é? Da importância do passado, da importância da memória. A nossa formação, enquanto profissionais, é para lidar com o passado. É aí que nós nos sentimos confortáveis. O presente está aberto demais, é instável demais. Não temos âncoras para certezas, não temos verdades para comunicar, não temos conteúdos. Mas a minha pergunta é, e se os conteúdos que precisamos agora fossem precisamente as incertezas, as perguntas em aberto, a curiosidade e a dúvida? Com esta pergunta vos deixo, agradecendo muito a vossa atenção. Obrigada.